Bom, nessa aula de hoje eu vou dar continuidade a respeito da clínica de répteis, da parte de medicina de herpetofauna. Primeiro, lembrando que eu vou procurar dividir os temas mais ou menos de acordo, com a visão clássica que a gente tem da medicina, falando por sistemas, parte de oftalmologia, parte de dermatologia e assim por diante. Bom, uma das primeiras coisas que chama a atenção em relação aos répteis é a parte da avaliação externa, é a parte de dermatologia. Primeira coisa, os répteis, numa fase da vida deles, ou ao longo da fase da vida deles, ao longo do crescimento, eles mudam de pele. E essa mudança de pele, ela é extremamente importante para esses animais, porque à medida que ele vai crescendo, a pele, ela limita o desenvolvimento do animal. Então, o que os animais fazem? Eles trocam. Então, nesse exemplo aí, é uma cobra, uma corn snake, que ela está iniciando um processo de muda. Ela começou a desprender as escamas em volta da boca, em volta do focinho, e está fazendo descolamento. Existe toda uma preparação antes, os animais mudam de cor, e é uma das coisas que eu vou falar ao longo dessa aula em alguns momentos, mas é extremamente importante a gente entender que essa é uma das peculiaridades dos répteis que a gente não encontra em outras classes, em outros grupos, que é a troca de pele. E a pele desses animais ela é completamente diferente quando comparada com a pele, por exemplo, de mamíferos, que normalmente o aluno da medicina veterinária está acostumado a fazer uma avaliação. Esse caso aqui, nessa foto, é uma pele de jacaré, do alligator, onde ele apresenta pequenos pontos escuros que são decorrentes de um vírus, que é a doença do vírus do Oeste, que é o West Nile Disease, e esse vírus ele dá esses pontos pretos, que em inglês são black dots, que são umas lesões típicas. A gente não tem tanto contato, mas se vocês lembrarem lá atrás, essa é uma enfermidade normalmente relacionada a equinos e também tem uma relação com aves e também vai ter uma transmissão e uma relação com mosquito, muitas vezes. Então, essa doença, ela é clássica para, no caso de jacaré, de crocodiliano, de apresentar essas lesões pretas, esses pontos pretos. Então, por que chama a atenção? Porque a pele desses animais, ela tem uma conformação diferente, como vocês podem ver nessa imagem. Ela tem as dobras, que são as escamas, mas a pele recobre cada escama. Então, mesmo nessa parte de inserção ali na derme, que as escamas se aderem, tem uma membrana, de pele que cobre todos os animais. Então, quando a gente avalia a membrana do animal, da pele, a gente tem que lembrar que a gente está avaliando todas essas estruturas. Aqui é um exemplo clássico. Nós temos duas espécies de cobras distintas. À esquerda, uma cobra papagaio, Corallus caninos. Eu creio que alguns nomes até mudaram, tá? Ou vão mudar ao longo do tempo, como essa aula está gravada, porque é comum alguns gêneros e espécies de serpentes mudarem ao longo do tempo. Então a gente tem uma cobra papagaio à esquerda e à direita uma cobra viadeira, Corallus caninos e Corallus hortulanos. São duas serpentes que chamam a atenção porque elas têm hábito arborícola, ou seja, elas vivem em galhos, porque elas caçam principalmente aves. Então é comum quando a gente vai avaliar um animal desses animais estarem como nas fotos empoleirados. Mas assim, o recinto da esquerda foi limpo, a bacia está com água transparente, e o recinto da direita a água está suja com fezes. Então, quando foi a troca desse ambiente, fazia pouco tempo, que tinha sido feito, mas o animal já tinha defecado. Esses dois animais eram animais de zoológico e eu estava fazendo a avaliação. Então, quando a gente vai avaliar um réptil, a gente olha externamente o animal, como eu já falei, a gente olha todo o recinto, como que está o galho está sujo, o galho está limpo, nesse caso, a bandeja está suja, a bandeja está limpa, e a gente tenta ver um pouco a qualidade da pele do animal. Está brilhoso? Está opaco? Então, os répteis têm essa característica que vale bastante a pena a gente prestar atenção. Como são dois animais, normalmente a gente encontra na Amazônia, ou seja, numa floresta úmida, eles têm um aspecto, normalmente, de acumular umidade nas escamas, que até, muitas vezes, elas utilizam para ingerir a água que fica aprisionada na escama.
Então, são animais que têm um aspecto muito peculiar. Como essas duas serpentes também são cobras veadeiras, e o que chama atenção é o brilho da escama do olho, lembrando que o olho da serpente não pisca, né? Ela tem uma placa única, e essa placa única é uma proteção para o olho do animal. Então, os dois animais estão com os olhos bem vívidos e as escamas, né, um pouquinho claro. Mas o que normalmente acontece nesses animais? Eles ficam muito tempo. Se o cativeiro demorar a fazer a umidificação do animal, às vezes eles têm um pouco desse aspecto. São todos animais muito saudáveis. Essa cobra, que também é uma cobra papagaio, o que chama atenção nela? Essa curvatura aqui da linha dorsal, né? Normalmente as serpentes elas são mais arredondadas, porque ao redor da coluna tem massas musculares. Esse animal já tem um aspecto cônico, e essa característica já demonstra que é um animal que perdeu peso. Ela chama atenção por essa massa muscular na parte posterior do crânio. Então essa é uma estrutura de musculatura que ajuda o animal na hora de fazer o bote, né, dar a mordedura na ave e fazer a retenção, porque logo em seguida ela enrosca e trava esse animal. Em alguns filmes, tem uma cobra bem parecida, tem uma cobra inclusive na Índia que é parecida com a Corallus caninos, que inclusive está naquele filme do Mowgli. Então muitas vezes os animais são confundidos, mas essa espécie é uma espécie brasileira, arborícola. Então essa cobra chama atenção pela perda de peso. Como vocês sabem, os répteis eles demoram muito para se alimentar. Nesse período, alguns animais, inclusive por temperatura, por taxa metabólica, baixam bastante o peso. Então é relativamente comum a gente encontrar. Um caso desse, observar um animal abaixo do peso, é alimentação recorrente, acompanhar o animal, aumento da temperatura, aumento da luminosidade, muitas vezes ajuda também, e aumento da umidade relativa do ar. Já nesse próximo slide, a gente tem duas fotos da mesma cobra. Tem um pouquinho de alteração de luminosidade, as folhas entregam, né? Mas a cobra da esquerda e a da direita é a mesma serpente, é uma caninana. E essa foto da esquerda chama atenção, porque ela já está com a placa ocular bem leitosa. A foto da direita, o animal também está com a placa leitosa, só que o corpo inteiro já está com um padrão diferente. Então, o que acontece? A cobra, né, numa fase do desenvolvimento, ela começa a despregar todas as escamas e ela fica com esse aspecto leitoso. Então, normalmente a gente encontra isso nos olhos e em seguida ela muda todo o padrão do corpo. E se a gente acompanha esse animal, normalmente a gente vai encontrar o padrão de despregamento dessa pele. Então, é uma troca de pele. Não é à toa que algumas culturas, né, tratam isso como um ponto de renascimento da serpente. Então, inclusive, por isso que o símbolo da medicina veterinária, da medicina, que é um bastão, a gente chama de bastão de Asclépio, com uma serpente ao redor, porque a verdade é que a serpente ela era sinal de regeneração, de ressurreição, de novo nascimento. Na cultura ocidental atual, é que tem uma visão, eu diria até que equivocada dessas serpentes, tá? Mas nos povos antigos, elas tinham uma conotação em relação à saúde. Então, quando ela está fazendo essa troca, é como se ela tirasse a parte velha, que não deixa de ser a pele, e renasce um animal novo. Então, essa troca de pele, como uma equidise, é algo extremamente comum e a gente tem que acompanhar sempre isso nos animais. Acontece algumas vezes, algumas serpentes, elas ficam com uma parte das placas da pele grudada ou no olho. Aí tem que fazer uma intervenção, mas normalmente é extremamente tranquilo. Animais como lagartos, os geckos, os jacarés, os quelônios também fazem essa troca, tá? Inclusive, os quelônios, eles fazem a troca das placas, aí às vezes as placas ficam aderidas e precisa fazer a remoção, mas isso é um tecido como o cabelo, tá? É um tecido queratinoso, pode ser retirado sem problema algum. Claro que uma serpente no início da troca pode ter problema, mas depois que iniciou e está soltando, pode ajudar o animal. Às vezes é uma falta de umidade, o animal tranca um pouco e a gente faz a movimentação e ajuda bastante a retirada. Uma outra coisa relativamente comum nos casos dermatológicos, principalmente em serpentes, são dois pontos que às vezes confunde com esse tipo de lesão. O primeiro é por queimadura, então às vezes coloca uma fonte de calor não adequada e essa fonte de calor não adequada faz com que o animal queime.
No primeiro momento que queima, a gente não consegue ver nada, mas por baixo da pele dá uma lesão grave e depois essa pele descola. E um outro tipo de problema que normalmente acarreta nesse tipo de lesão é quando entrega o rato vivo. E o rato, uma vez no interior do terrário, né, se ele não for controlado, ele começa a roer a serpente. Então, esse caso foi um caso de uma Python que foi alimentada com rato, começou a morder a cobra, se alimentar da cobra, né? Então dá para ver bem toda a extensão de lesão na pele, inclusive com a exposição de vértebras. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, a gente tem que lembrar primeiro o seguinte: esses répteis eles têm uma demora muito grande na regeneração de tecido, é preciso controlar a temperatura e umidade. Esse tipo de lesão a gente tem que acompanhar para ver se tem infecção. Então, se tiver uma infecção bacteriana, entra-se com um tratamento com a base de antibiótico, mas o principal é o estímulo da regeneração de tecido. Então, muitas vezes, nesse tipo de ferida, de lesão, se pode utilizar, por exemplo, uma pomada à base de papaína. Papaína é uma essência que é extraída do mamão, né? Tem um papel extremamente interessante na proliferação de tecido conjuntivo e regeneração e ajuda na cicatrização desse tipo de lesão, tá? Com o passar do tempo, o tecido recupera, o animal volta a ter uma regeneração, a pele volta. É importante também, existem alguns produtos que ajudam na debridação, ou seja, a tirar um pouco do tecido necrosado, para não, porque o tecido necrosado ele vai retardar o fechamento da ferida. É como se fosse na nossa cicatrização. Quando forma a casca na verdade ela retarda o crescimento. Então tem que fazer a higienização e a limpeza contínua várias vezes, né? Não precisa fazer às vezes 2, 3 vezes ao dia, uma vez ao dia já é o bastante. Em alguns casos, de acordo com a serpente, uma vez a cada 2 dias, mas é importante fazer a manutenção da lesão e acompanhar. Só que é um tratamento de médio a longo prazo. Nesse caso aqui, que é uma infecção por fungo, a gente já consegue ver um aspecto um pouco diferente nesse iguana, né? Então, toda essa lesão mais brilhosa, né, o vermelho, consegue entender que tem uma infecção, então já é um procedimento diferente, já tem um meio de cultura, que é a secreção de continuidade, o sangue, precisa entrar já com antibiótico mais forte. Esse animal foi feito um procedimento, inclusive dá para ver os pontos aqui, ó, onde foi feita a fixação na pele para poder fazer a extração de material. Vai demorar para cicatrizar muito tempo, e nesse caso é importante a observação e fazer também um tratamento sistêmico, por um antibiótico ou um antifúngico. Nesse tipo de lesão pela extensão, coleta-se o material no primeiro dia, se faz a retirada do material por suave, né? E cultura e biograma é importante no tratamento desse tipo de ferida. Alguns animais, durante o manejo, como foi o caso desse crocodiliano, por manipulação, ou até pela agressão do animal, ele perde um pedaço, né, e tem um sangramento. Então é importante nesse caso aí conter o sangramento, fazer uma boa higienização e fazer o monitoramento do animal. Essa é uma região um pouco acima, né, da orelha, então é uma aba que o animal tem. É importante fazer uma boa limpeza e evitar que tenha infecção. Lembrando sempre que jacaré crocodiliano, uma fita isolante, né, que não permite que o animal abra a boca, normalmente é o suficiente para fazer a contenção desse animal. Na parte de quelônios, quando a gente está avaliando, nessa parte de pele, talvez seja um dos grupos que vira e mexe aparece na clínica para a gente avaliar ou tentar fazer algum tipo de tratamento. Então, a primeira coisa é conhecer. A porção de cima a gente chama de casco. A porção inferior a gente chama de plastrão. Então, a gente faz uma avaliação tanto do casco quanto do plastrão para poder identificar se esse animal tem uma lesão ou tem uma abrasão. Esse é um tipo de animal, como eu já falei com vocês, que é o que a gente chama de cágado, aquele animal que tem uma parte da sua vida em área seca e uma parte da sua vida dentro da água. Então é importante que ele tenha um ambiente com esses dois. Algumas pessoas insistem em querer fazer a manutenção de um cágado somente em terreno seco. Isso vai implicar numa maior atrito, né, na região do plastrão e provocando abrasão, inclusive alguns tipos de lesões. E outro problema grave, né, quando se tem esse animal solto, é quem tem cachorro e gato em casa e muitas vezes esses animais roem
né, o quelônio, e acaba provocando uma lesão bastante grave. E outra coisa que eu vou tentar classificar para vocês que é bom é entender o que é uma espécie nativa e o que é uma espécie silvestre. Essa, por exemplo, aqui, ó, pelas manchas pretas, é uma espécie exótica, é uma espécie dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha por cima, é um pouco mais difícil de classificar. À direita, eu tenho um animal brasileiro e à esquerda, eu tenho um animal de origem americana, né? Então, à esquerda é o Trachemis scriptelegans, à direita é Pseudemis dorbigini ou Trachemis dorbigini, pode ser utilizado os dois gêneros. Normalmente, hoje em dia, a gente usa mais o Trachemis dorbigini. Como é que a gente classifica? A gente vira o animal de plastrão para cima e observa essas manchas. Quando a mancha for na junção das placas do plastrão, isso corresponde à espécie brasileira, que é o Dorbigini. Quando apresenta manchas, às vezes tem uma mancha bem redondinha, tem manchas que parecem ocelos, mas quando a mancha é no meio do plastrão, corresponde a uma espécie americana. Então, uma espécie exótica. A gente olhando por cima, né, às vezes a gente esquece um pouco, o animal tem dentro uma cavidade única, que é a cavidade celomática, então não há uma divisão por diafragma, então qualquer perfuração de casco ou de plastrão vai atingir diretamente a cavidade celomática. Por isso que as lesões de abrasão, perfuração, fratura, trauma, mordedura, há sempre um risco de comprometimento interno. Então, na porção anterior, a gente tem os pulmões, né? Logo em seguida, vai ter o coração com o estômago ali e o fígado, depois a porção intestinal e lá para baixo a bexiga. Bem parecido com o que vocês encontram em mamíferos. Na sua morfologia, cada placa ela tem um nome, né? Então, na porção dorsal, tem a placa cervical, as placas marginais, as placas pleurais e as placas vertebrais, que correspondem às estruturas ósseas aonde está inserido o casco. Depois, por cima, tem a placa nucal, a marginal, a neural, costal, pigal e suprapigal. E, em contrapartida, toda a parte óssea também tem uma nomenclatura. É importante vocês conhecerem, quando estiverem lendo um material de artigo científico, eles vão identificar as lesões exatamente pela posição da alteração, tanto na porção óssea quanto na porção de placa. Aqui é um exemplo. Esse animal ele chegou para eu fazer o atendimento, então pela mancha na placa, né? Ela é mancha de união. Esse animal ele estava, que me relataram, esse animal foi um paciente meu. Tinha uma criança jogando futebol com ele, tá? Então elas estavam chutando para lá e para cá, por isso que o animal apresentava essa abrasão no plastrão, um pouco de quebradura, de fratura aqui nessa borda. Não posso dizer para você se é mentira, se é verdade. Eu imagino um monte de criança jogando futebol com bicho, mas eu acho meio estranho. Mas esse tipo de lesão é um tipo de lesão que já teve a perda, né, das placas. Aqui ainda tem uma placa de aderência, mas eu vejo aqui, ó, o contato já com a região óssea. Então vocês imaginem, é como se tivesse um cão que perdeu toda a parte de pele e já está encostando no osso. Então, é uma lesão extremamente grave, né? E é um animal que precisa urgente de fazer uma avaliação geral nele e manter essa estrutura úmida, mas não molhada. Então, esse é um tipo de paciente que eu indico sempre, a retirada desse animal do ambiente aquático, não deixar esse animal dentro da água, vai ficar um tempo em uma bacia para poder repigmentar e refazer a questão das placas. Então é um tratamento aí que dura no mínimo uns 3 meses, com aplicação de pomada de forma constante e higienização. Higieniza o animal, coloca a pomada. Mantém o animal fazendo tratamento uma vez ao dia até uma reptilização de toda essa estrutura. Esse caso aqui agora era um animal de um proprietário e o que aconteceu? Ele teve um arranhado em um ponto só, né? Ele teve uma fratura e o que me passaram é como se tivesse um carro freado em cima dele. Então dá para ver o arranhado na região do plastrão, né? Também um animal brasileiro, também um Dorbigini,
e uma perfuração na porção posterior. Só que quando perfura nessa porção posterior, essa perfuração ela tem contato direto com a cavidade celomática. Então, o que foi a minha indicação? Eu coloquei o micropore para poder fazer o isolamento. Não adianta querer lavar que ali a gente tem um pulmão logo em seguida. Fiz uma higienização, limpei bem. Eu uso muitas vezes o clorexidine para poder fazer a higienização. Coloquei o micropore para tapar, fiz a higienização na porção inferior e comecei o tratamento com pomada. Volto a falar que o tratamento com papaina é extremamente interessante, mas podem ser usadas pomadas comerciais. Existe uma quantidade grande, crema 6A, Vetagloss, Panagol, Panalog, Ganadol, putz, e assim por diante. Fica um pouco a critério da experiência que cada um tem, mas eu sei que logo, logo, e mais, são lançados produtos novos que vão ter uma boa ação. Aqui é mostrando um animal que está em tratamento, né? Então aqui um jabuti, esse é um jabuti diferente, não é um jabuti brasileiro. Então, se preciso for, essas caixas plásticas são bons ambientes para poder internar o animal. A gente pode colocar, às vezes, o animal numa solução, uma solução de higienização ou uma solução de tratamento com antibiótico e deixa esse animal em contato por mais tempo. Tem gente que prefere tratamento com pomada e tem gente que prefere com solução. Esse caso também é um cágado, né? Aqui já é um animal americano, né? Dá para ver a mancha que sobrou aqui. E todo esse tecido aqui, ó, ele foi consumido. Então aqui o animal, ó, toda a borda mastigada, com várias perfurações, e tudo isso daqui, ó, foi consumido. Esse é um animal resultado de cachorro. Tá? Então esse animal, o proprietário tinha um pincher, se eu não me engano, ou um poodle, não lembro agora exatamente, mas o cachorro um dia deu a doideira nele e começou a roer. Aí o proprietário, quando viu, já tinha consumido, né? Já tinha arrancado todas as placas, estava com lesão. Aqui tem uma fratura grave, ó, a cabeça do animal está aqui, mão esquerda, mão direita, tem um consumo em toda essa região aqui, exposição de conteúdo de cavidade celomática e aqui uma fratura. Vocês podem ver que olhando pela lateral, a cabeça do animal, as pernas estão aqui, mas toda essa parte aqui ó, foi consumida. Tudo isso aqui está sendo lesionado. Então, imagina o grau de dor desse animal e o grau de áreas de contato para uma infecção bacteriana secundária. Então, esse é um tipo de animal que muitas vezes a gente faz a higienização, coloca numa solução de continuidade, que é aquela solução em que o animal vai ficar imerso tomando banho. Depois, seca o animal, faz um tratamento com pomada, deixa um tempo seco, né? E vai fazendo a revisão. O que eu aconselho mesmo que tenha sido só uma lesão de pele? Radiografar. Porque como vocês viram que tem fratura de casco ou fratura de plastrão, é importante a gente entender como que está por dentro desse animal. Então, o animal deve ser completamente radiografado por cima, por baixo, do lado, para saber se teve alguma complicação a mais ou se teve algo a mais. Se não apresentar, faz o tratamento externo. Nesse caso aqui, foi um outro animal que também né, morava com cachorro. Um dia o cachorro foi lá e comeu toda essa região posterior. Então aqui dá para ver a cabeça do animal, né? Então toda essa área aqui ó, foi consumida. Aqui eu fiz um tratamento um pouco diferente. Eu fiz uma higienização, limpei tudo, coloquei pomada e coloquei um pouco de açúcar para poder também ativar a questão de revitalização e regeneração de tecido. Esse animal já tinha um quadro grave em relação ao casco, vocês podem ver que está com a mudança de coloração, tinha que ser um casco mais escuro, porém não tem muito o que fazer. Primeiro a gente trata a ferida e depois eu penso na coloração de casco. Uma outra coisa que acontece algumas vezes, esse é um caso clínico que não é meu, é um caso clínico de livro, mas vocês podem ver que essa tartaruga mordedora é uma espécie que tem na América do Norte. Quando ela era filhote, ela entrou num anel metálico. E quando ela entrou nesse anel metálico, ela continuou crescendo e ela teve essa divisão. Então vocês imaginem o seguinte, nessa estrutura aqui, que um dia foi exatamente o tamanho dela, passa tudo, passa alimento, vasos, nervos.
O interessante seria pegar esse animal aqui e romper esse anel, né, retirar, não vai voltar ao normal, mas pode melhorar bastante a condição. De novo, uma lesão de casco considerável, manda o animal para fazer uma radiografia, inclusive aqui observaram que essa fêmea estava cheia de ovos e facilita bastante o monitoramento. E uma coisa a respeito de pele, que eu já vi alguns casos clínicos, é esse aumento de volume próximo dos olhos. Então imagine que isso aqui fosse um mamífero. Eu tenho a cabeça, eu tenho o olho e um pouco para trás eu tenho uma área que está aumentada. Nesse animal aqui, ó, dá para ver melhor. Essa é a região correspondente ao ouvido do animal. Então o que esse animal apresenta? Esse aqui de cima também, uma otite por algum motivo. Então, essa membrana aqui é o tímpano, lá dentro se formou um processo infeccioso inflamatório, normalmente formando um cásio. Os répteis, eles não têm lisozima, e essa lisozima é uma das enzimas que mantém o pus fluidificado, e com isso ele é extremamente denso, é um cásio, parece um queijo. A indicação nesses casos, primeiro é confirmar a infecção, mas fazer um bloqueio, fazer um procedimento cirúrgico e a retirada de todo esse material caseoso, tá? Então a gente encontra alguns animais. Esse tipo de problema ele tem relação direta com hipovitaminose do tipo A. Então é bom observar e acompanhar como é que está a dieta do paciente, mas uma vez instalada uma infecção desse padrão, o melhor é fazer uma pequena cirurgia e a retirada do conteúdo da orelha do animal. Oftalmologia. Então, a parte de olhos, né, ainda na avaliação externa do sistema externo, os olhos são bastante acometidos por enfermidades entre as espécies de répteis, desde trauma nos animais de natureza principalmente, como infecções nos animais de vida livre. Então, esse é um olho aí de um jacaré do Pantanal, mostrando que é uma estrutura que quando ele fecha, ele se esconde aqui. Então, é uma estrutura bastante vulnerável e importante para todos os répteis. Esse caso aqui é um caso de um jabuti. Ele era um Jauquelone denticulata. Esse animal ele começou a apresentar uma alteração da terceira pálpebra e uma infecção oftálmica. O que é uma terceira pálpebra? Quando os répteis fecham os olhos, eles têm uma membrana interna entre as pálpebras, que é uma terceira pálpebra, que ajuda a fechar. Normalmente ela vem da frente para trás e faz a higienização. É mais comum da gente conseguir observar isso nos crocodilianos. Lembrando que serpente não tem, porque tem uma placa única. Então, alguns desses animais que vivem em ambientes relacionados com humanos, que tem muito pó, que tem secreção, começam a ter ou uma inflamação da terceira pálpebra, como é esse caso aqui, e até mesmo uma infecção. Então, esse animal começou com inflamação da terceira pálpebra, começou com uma infecção, entrei com tratamento com colírio. Nesses casos, aqui eu estou fazendo a avaliação com a lanterna. É sempre importante, sempre que puderem, façam uma avaliação com fluoresceína para identificar se tem lesão de córnea ou não. Façam uma observação com lanterna para ver se tem lesão de córnea ou mesmo de cristalino, que dá para ver também com certa facilidade. Não apresentando nada, faz o tratamento com antibiótico terapia, um tratamento de longo prazo. Então, se vocês pensam em indicar para um cachorro 7 dias, indica para um animal desse sempre o dobro, 14. 14 dias, em pelo menos 21 dias de tratamento, para poder fazer alguma resposta, alguma reação em relação a esse processo. Lembrando que o ideal é fazer uma coleta do material com suave, faz uma cultura em antibiograma, entrou com tratamento prévio e assim que tiver o resultado, faz o tratamento completo do paciente. Esse caso aqui é um caso um pouco diferente, ele parece uma infecção, mas se vocês notarem, tem um aumento de volume, né? Então tem um edema de pálpebra, os olhos se mantêm fechados e muitas vezes alguns desses animais eles vão apresentar obstrução da narina. Então esse é um caso. O que acontece? Os répteis, eles têm glândulas abaixo dos olhos que elas têm uma relação direta, principalmente filhote, com vitamina A. Então, o que acontece nesse caso? Alguns animais, por erro de dieta, começam a apresentar um quadro de hipovitaminose e quando se instala esse quadro de hipovitaminose, há uma proliferação do tecido da glândula
e fazendo a exoftalmia, que é a exposição do olho para fora do globo ocular. Então, esses dois casos, né, são casos de animais com edema de pálpebra, com uma exoftalmia, a exposição do olho para fora do globo ocular, e relacionado principalmente com problemas de hipovitaminose. Nesses casos aqui, é um quadro um pouco mais grave. Eu consigo ver a exoftalmia, eu consigo ver a lesão, mas já apresenta uma infecção bacteriana com a formação de pus. Então, já consigo ver esse tecido. No animal de cima, eu já consigo ver o tecido dos olhos, né, bem mais expostos. É como se tivesse quase que um olho de periscópio. O tratamento nesse caso é fazer uma intervenção sempre com vitamina, então melhorar, fazer a correção da dieta, entrar com medicação à base de vitamina, normalmente um complexo injetável, e em alguns casos tem que partir do procedimento de sedar o animal e retirar o cásio, porque de novo, é casioso, é duro, tenta-se fazer a retirada, tem animal que não reage muito bem, às vezes o animal chega até mesmo um trauma, e aí nesse caso não adianta, vai fazer a sedação e vai fazer uma avaliação melhor para poder fazer a retirada do material. Na parte de serpentes, uma coisa muito comum é o animal que faz a troca de pele, muitas vezes a escama oftálmica fica retida, né? Então ela melhorou a coloração, mas a escama aqui ainda está grudada. O que eu indico sempre nesse caso? Pode-se utilizar um cotonete, né, umedecido em solução fisiológica e um leve movimento de fricção para tentar empurrar a placa e fazer a sua retirada. Tem que tomar bastante cuidado, é bom que seja um veterinário com experiência para evitar com que infrinja alguma lesão na córnea do animal. Nesse caso aqui é uma Piton Ball, ela fez a troca de pele e ela ficou com um pedaço da placa bem no cantinho do olho, tá? Então esse animal foi feito acompanhamento, melhorou a umidade do ambiente dele, melhorou um pouquinho a condição de manejo, foi feito o monitoramento e depois com um cotonete com solução fisiológica foi feita uma leve fricção e retirada da porção final da placa corneana desse paciente. Esse animal já é um lagarto de língua azul, é uma espécie africana. Esse animal eu acompanhei em zoológico. Ele começou com uma infecção bacteriana, começou fazendo o tratamento, fez cultura antibiograma, não respondeu bem ao tratamento. O paciente continuou em observação por mais de 6 meses, até o ponto que chegou com comprometimento geral do globo ocular e, infelizmente, ele passou por um procedimento de exonucleação, ou seja, retirada do olho, porque já não tinha mais condições de observar. E aqui é uma outra espécie, que é um gecko, que é um parente de uma lagartixa, onde alguns animais, né, apresentam essa manutenção de secreção, fica esse tecido queratinoso acumulado, formando, né, uma conjuntivite, e isso vai causar infecção ou irritação. Esse caso, umedece um cotonete, um suave, faz uma fricção e tenta fazer a retirada. Normalmente não precisa nem sedar o paciente, porque ele responde muito bem à manipulação. Certo? No caso de odontologia, não é que os animais vão apresentar uma cárie ou que os animais vão apresentar uma fratura, né? Eles apresentam uma série de características que chamam a atenção para quem for manipular. A primeira coisa que chama a atenção no caso desse jacaré é que ele tem dentição de troca contínua. Então, se cai um dente, vem outro no lugar, não vai ter tanto problema. As serpentes é uma coisa que sempre perguntam, sempre se discute, né? Que tipo de arcada dentária, que tipo de dentição? Então a gente tem 4 clássicas. A áglifa, que é aquela de aglifa, não tem o dente inoculador. Opstóglifa é aquela que tem o dente inoculador na porção posterior oposta à entrada da boca. Então ela tem um dente inoculador de veneno lá no fundo. Então essa cobra, para poder inocular veneno, ela tem que morder muito e tem quase como se fosse mastigar. Difícil de ter acidente com esse tipo de animal. A proteróglifa, que é aquela que tem o dente inoculador de veneno, mas esse dente inoculador de veneno fica fixo na frente. Ele não é móvel, não é retrátil. E a solenóglifa, que essa é a serpente clássica, que é a serpente que expõe o dente para poder fazer a mordedura e ela tem um cano. Ela é exatamente igual a uma agulha
de seringa hipodérmica, que tem uma perfuração que vai facilitar a inoculação do veneno. Então, a áglifa, opstóglifa, proteróglifa e a solenóglifa. A proteróglifa, para nós, o importante é a coral, que tem o dente fixo. No mundo também tem a naja, que é bastante conhecida. A solenóglifa, de importância para nós, é o gênero Lachesis, que é a surucucu, o gênero Botrops, que são as jararacas, e o gênero Crotalus, que são as cascavéis. Então, como é que funciona, né, a arcada dentária desses animais? Então, aqui ó, a áglifa, ela tem todos os dentinhos iguais, tá? Que é a característica de animal constrictor, jiboia, sucuri, caninana. A falsa coral, né, e a cobra-cipó, ela tem um dentinho inoculador lá no fundo, por isso que tem que morder e fazer a movimentação. A cobra coral, ela tem um dente fixo, com pouca mobilidade, e a jararaca, cascavel e surucucu, que tem esses grandes dentes perfuradores que conseguem fazer a projeção e a inoculação do veneno na sua presa. Então, em geral, todos os dentes de serpente, eles são voltados para trás. Por quê? Porque como o animal não tem outra forma de fazer a fixação, ele morde para segurar e tenta fazer a tração do animal para poder fazer a ingestão. Isso de uma forma geral. Os boídeos, né, que nesse caso é uma arcada dentária de uma jiboia, uma boa constrictor, eles vão fazer a mordedura e o enlace, que é torcer em volta do corpo do animal. Para que serve isso? Para fazer com que o animal não consiga respirar. Então, existe uma falsa ideia que a cobra constrictora quebra os ossos do animal, mói. Gente, isso não é verdade. A constrictora, ela se enrola e não permite que o animal consiga respirar. Então, esse é o tipo de abate que o animal faz. Então, uma coisa que está ligada diretamente com a percepção do animal, com a questão de arcada dentária, de dentição, é que as serpentes, elas são surdas. Todas as cobras são surdas. Então, como é que ela faz? Ela tem cada parte da mandíbula, que a gente chama de hemimandíbula, separada uma da outra. Elas têm um ligamento frouxo, que é o ligamento mentoniano, e ela encosta o queixo. Então, quando o queixo do animal, quando a mandíbula recebe uma vibração, essa vibração, ela passa pelo osso, vai até a porção interna, que aí sim ela tem lá dentro os ossos de percepção, e ela sente a vibração e a presença no solo. Então, a arcada dentária dela, que de acordo com o tipo de dentição, vão ter 4 funções diferentes, mas essa questão do queixo, né, que envolve também a mandíbula do animal, tem o papel de perceber a vibração no solo e levar essa informação lá para trás. Nessa cabeça de cascavel que foi dissecada, vocês conseguem ver então que numa serpente que ela é peçonhenta, ela tem umas características diferentes. Primeiro, ela tem um buraco, que a gente chama de fosseta loreal, bem do lado da narina e abaixo dos olhos. Então, é como se o animal conseguisse perceber por calor. Então, quando ela está caçando, quando ela está se deslocando, ela percebe pela vibração no queixo e pelos buracos que a gente chama de fosseta loreal. Em seguida, ela começa a colocar a língua para fora, ela tem uma língua bífida que percebe o gosto das partículas no ambiente, presa do lado direito ou presa do lado esquerdo, e ela faz, então, o ataque para poder fazer o bote. O que é veneno de serpente? Na verdade, cobra não tem veneno, cobra tem peçonha. Veneno é uma substância na porção externa do corpo e que não é inoculado, e peçonha é aquilo que o animal produz e inocula na sua presa. Nada mais é do que uma glândula salivar modificada que está injetando um composto de proteínas que vai iniciar um processo digestório. Então a cobra vai lá, morde, solta, espera às vezes o rato, que é a principal presa, se contorcer, depois vai lá ou morde e segura. Assim que o animal para, ela começa a ingerir. Uma vez no seu estômago, o veneno começa a arrebentar as proteínas, né, as membranas das células, de dentro para fora. Então, por isso que a maioria das serpentes tem um veneno proteolítico, como é o caso da jararaca, ou neurotóxico, como é o caso da cascavel. As pessoas sempre perguntam como é que a gente separa cobra venenosa de não venenosa. Para o leigo é muito complicado. Existe uma série de características, vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que falava da cabeça triangular, cabeça arredondada. Gente, para o Brasil, essa classificação às vezes é meio furada.
Quando veio essa classificação da Europa para o Brasil, ela funcionava super bem. Mas aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, uma cobra coral que tem uma cabeça redonda e é venenosa. Não tem cabeça triangular. Então ela não funciona muito. Quem são os animais que a gente mais tem acidente no Brasil? O principal é o gênero Bothrops, que é a cascavel, em seguida do Crotalus, desculpa, Bothrops, que é a jararaca, Crotalus, que é cascavel, Lachesis, que é surucucu, e Micrurus, que é a cobra coral. Por que é importante vocês conhecerem o gênero? Quando ocorre um acidente ofídico, a gente pede o soro de acordo com o tipo de veneno que foi inoculado, o antibotrópico, o anticrotálico e o antimicrurus. O Lachesis não existe soro específico, tá? E para quem não lembra, diferença de soro e de vacina. Soro é porque a gente pega o veneno da serpente, injeta no cavalo, o cavalo vai produzir anticorpos, a gente filtra os anticorpos do cavalo e injeta no animal. Então, o animal que teve uma mordedura e recebe os anticorpos do cavalo, ele tem uma ação direta. Por isso que a gente usa soro antiofídico e não vacina, tá? Então, é um produto completamente diferente quando a gente fala de acidente ofídico. Então, como é que é esse aparelho bucal da serpente? É uma glândula de peçonha, que nada mais é que uma glândula salivar modificada, que quando a serpente ela joga, né, as presas para fora, ela tira aqui dessa membrana, ela consegue fazer a inoculação. Acontece muitas vezes de uma cobra peçonhenta, seja ela uma cascavel, seja ela uma jararaca, de dar um bote seco. O que é um bote seco? É quando a serpente ela dá um bote, ela faz uma mordedura, mas ela não inocula veneno. Por quê? Porque o veneno, ele é rico, essa peçonha, ela é rica em proteína, e proteína é algo muito caro para o animal produzir. Algumas serpentes levam quase um mês para produzir, para ter uma glândula completa para poder ter veneno suficiente para se alimentar. Então, para a maioria das serpentes, é perda de tempo, por exemplo, jogar o veneno numa pessoa. E outra coisa que acontece é que as cobras conseguem controlar um pouco do volume inoculado de veneno, tá? Então, vocês vão notar que algumas vezes as cobras não inoculam uma grande quantidade. Por que eu falo isso? Tem gente que leva uma mordedura, mas não tem quadro mais grave, e aí fala, mas o meu corpo tinha imunidade ou eu usei algum produto que funcionou. Não necessariamente. Às vezes foi a serpente. Por que tem uma dor, um inchaço? Porque a cobra tem uma flora bacteriana que, uma vez inoculado, vai gerar um processo inflamatório grave. Por isso que nas serpentes constrictoras, a mordedura não tem veneno, mas pode provocar uma lesão muito mais grave, né? A lesão em si, não o quadro de acidente ofídico, muito mais grave que uma mordedura de uma cobra peçonhenta, porque às vezes a peçonhenta ela bate a presa e tira. A jiboia, por exemplo, ela vai lá e dá um bote completo. Então, toda essa questão de flora bacteriana de serpente normalmente dá bastante dor de cabeça e bastante problema para o animal que tem mordido. E é comum de ter o acidente quando a gente está fazendo a manipulação. Por que a gente vai fazer uma manipulação numa cobra dessa? Precisa colocar no soro, precisa dar alimentação forçada, precisa fazer o exame. Então, é importante sempre estar utilizando luva e tomar bastante cuidado na hora que for fazer a manipulação, principalmente próximo da boca de uma serpente. Aqui é um caso de uma serpente que eu encontrei de Vila Livre. Essa é uma Epicarates cencrea, chamada também de cobra arco-íris. Eu sei que eu estou sem luva, mas eu estava no meio do nada. E, putz, nessa época aí não tinha nem telefone, eu tirei com a minha máquina. E olha como chama atenção essa boca inchada do animal, né? Com uma grande quantidade de placas de pus. Então, esse é um animal com a arcada dentária bem comprometida e uma mordedura desse animal vai dar um problema extremamente grave de infecção. Algumas vezes, quando a gente está em cativeiro, essa aqui é uma serpente que eu atendia, num zoológico que eu trabalhei, dá para ver aqui, ó, o aumento de volume, né? E a tentativa aqui de limpeza, higieniza, ficou até uma perfuração. Em mais alguns casos, olha a boca dessa serpente. Essa placa bacteriana, esse pus, tem que anestesiar o animal, tem que sedar, tem que tirar isso tudo, tem que fazer uma debridação e fazer o tratamento. Eu, particularmente, eu gosto bastante de utilizar um antibiótico sistêmico no tratamento. Ajuda muito, porque a boca é a porta de entrada e muitas vezes alguns desses animais eles apresentam uma infecção generalizada por conta dessa boca.
É sempre importante lembrar que boca de serpente normalmente vai ter uma bactéria gram-negativa. Para quem não lembra, uma regra geral: nomes masculinos gram-positivo, nomes negativos gram-negativo. Desculpa, nomes masculino gram-positivo, nome feminino gram-negativa. Então, o que tem na boca de serpente? Klebsiella, Pasteurella, Shigella, que são bactérias que elas têm uma mudança na membrana, por isso que elas não se colorem com gram, e às vezes não são tão fáceis de fazer o tratamento. Então eu indico fazer uma boa higienização, retirada de abscesso, higienização bucal desse animal com clorexidine e tratamento sistêmico pesado nesse paciente, e a chance de recuperação, principalmente um animal que chega nesse quadro, ela é muito baixa, tá? Então é muito ruim de reverter um quadro como essa jiboia, essa foi uma jiboia de apreensão que eu recebi quando eu trabalhava no zoológico lá no interior de São Paulo, e quando chegou na minha mão já estava com esse quadro bem consumado. Esse foi um cágado que chegou para mim, porque segundo a pessoa estava pescando, né? E quando essa pessoa estava pescando, veio grudado no anzol um cágado. Então, apesar de esse ser um cágado não brasileiro, né? As pessoas jogam muito desses animais nos rios, então rio, lagoa, tudo tem essa espécie, que é o Trachemis scriptelegans, e muitas vezes o animal vem, tá no anzol. Primeira coisa que eu fiz foi fazer radiografia. E o que chamava atenção? Esse animal ele estava com o anzol fisgado, né? Então estava no canto, na comissura labial esquerda do paciente, e o anzol estava enganchado. Gente, tem várias técnicas que as pessoas indicam, tá? Então, o que eu fiz com esse paciente? Eu fiz a contenção física e eu fiz a manipulação. A primeira coisa que eu fiz foi pegar um alicate e empurrar o anzol para dentro, como se fosse para o animal engolir. E aí eu fiz o despregamento, ele descolou da parede lateral aqui da garganta. Quando ele fez isso, eu fiz a rotação, fazendo com que a fisga ficasse para a luz da porção do esôfago, e fiz a retirada. Então, não é um procedimento tão complicado, né? Não, algumas vezes, alguns pacientes precisam fazer uma anestesia completa, nesse caso, uma sedação leve resolveu, e eu fiz somente a retirada. Às vezes as pessoas tentam tirar. Eu já vi o veterinário fazendo procedimento de fazer, entortar, fazer com que ele perfure e saia para fora. Eu não recomendo. Por quê? Essa região que ele está próximo aqui, ó, tem o ouvido aqui do lado, tem um monte de estrutura. E como ele já estava bem para o canto aqui, ó, empurra para dentro, faz uma rotação para a luz e retira. Lembre-se, para fazer todo esse movimento, é importante que o animal esteja com a boca bem aberta, travada. Pode-se usar uma série de subterfúgios para poder manter a boca aberta, e de preferência o animal sedado, que facilita bastante a manipulação. Para vocês terem uma ideia, isso são um manual que existe a respeito de tartaruga marinha, porque é muito comum esses animais ficarem engalhados, né? Então aqui existem várias técnicas, né, de onde tirar, onde cortar. Então, quando as pessoas encontram tartaruga marinha, levam para os lugares, às vezes tem um monte de anzol preso no animal. Aqui um caso de anzol que perfurou o palato, do lado da língua, assoalho da cavidade oral, e vazou para fora. Então é feito o corte nessa região aqui e depois a extração. Alguns casos tem que fazer a contenção do animal e a quebra do anzol dentro da cavidade para retirar o fragmento. E aqui mostrando várias técnicas, né, de como se faz a retirada do anzol. Então existe até algumas técnicas utilizando uma argola, é uma peça com argola que facilita a manipulação dentro da boca do animal para poder fazer a rotação. E em alguns lugares que eles usam esses anzóis que são mais circulares, que dificulta um pouco, eles também têm uma peça lá que eles conseguem fazer a retirada, e tão importante. Então, quem for trabalhar com tartaruga marinha, normalmente vai passar bastante por esse tipo de procedimento. E já que a gente está na boca, vamos continuar para o sistema digestório. A boca é a porta de entrada do organismo. E nessa parte, uma coisa que eu queria lembrar é, primeiro, gente, réptil bebe água. Eu já vi várias vezes pessoas que tinham ou quelônio ou cobra. Eu não coloco um pote d'água porque ele retira a água do alimento. Não, não tira.
O animal bebe água, então pode colocar um pote de água que vai lá para beber, que vai ingerir, toda semana vai beber água, não precisa esperar 20, 30 dias não, toda semana o animal retira e precisa de bastante água. Dito isso, a dieta dos répteis, ela varia de tudo um pouco. Vegetação, né, capim, fruta, carcaça, carne, peixe, e isso acarreta numa série de problemas, principalmente em quelônios, que eles acabam se alimentando de um monte de coisa que não deveria. Nesse caso aí, uma tartaruga que tomou, né, que comeu um pote de shampoo, né, e acabou indo a óbito por complicação da quantidade de plástico ingerido. Então, não importa a espécie, tem que se ater para a especialização. No caso, por exemplo, de uma serpente, ela não mastiga, não lacera o alimento, elas comem, às vezes, umas presas que têm maior que o diâmetro da sua boca, então ela precisa dilatar, mas não pode ser muito maior que o diâmetro do seu corpo. Ela tem os ossos da mandíbula bem elásticos, ela consegue abrir a fissura mentoniana, fazer os ligamentos da articulação temporomandibular mais frouxos para poder fazer a ingestão. As serpentes, por exemplo, elas não têm um externo, né? Elas têm uma pele um pouco mais elástica e ela tem a glote mais anterior que facilita a ingestão. Então a gente tem que se atentar para o animal que eu estou pensando em alimentar e para o tipo de dieta que ele apresenta. Esse caso é um caso aqui, no caso um quelônio, o proprietário me ligou e mandou essa foto. Disse assim, olha, esse meu animal ele está nadando diferente. Bom, a primeira coisa que eu me preocupo quando o animal nada diferente pode ser um problema respiratório. Por quê? Porque como ela tem um pulmão do lado direito e um pulmão do lado esquerdo, quando um dos pulmões está com pneumonia, ele pode se acumular com líquido e perde a flutuabilidade. Então a primeira coisa que eu pensei tinha sido o pulmão, e eu falei, olha, vamos fazer uma radiografia e acompanhar o paciente. Quando fez o raio-x, uma coisa que sempre é importante, né? Raio-x no mínimo em duas posições, lateral e ventro-dorsal, e eu comecei a ver o que é isso aqui? Isso é o acúmulo de pedras no estômago do animal. Então esse animal, ele perdeu o ponto de equilíbrio, tá? Então ele perdeu completamente o ponto de equilíbrio, por quê? Porque ele comeu pedra. Por que o animal desse come pedra? Porque quando o alimento é fornecido e vai para o fundo, e no fundo tem uma grande quantidade daquelas pedrinhas de aquário, o quelônio às vezes é tão voraz, a tartaruguinha, que ela desce e começa a dar bocada. E quando ela começa a dar bocada, ela pode ingerir, inclusive, pedra. Meu conselho para quem tem um quelônio, no caso um cágado, de manhã cedo, dia sim, dia não, ou dia sim, dois não. Alimentação para quelônio, eu indico uma vez a cada 48 horas ou uma vez a cada 72 horas. Coloca o animal numa bacia com água morna, mas não é água morna para tomar banho, porque as pessoas tomam um banho com água muito quente. Mas uma água morna que a minha mão aguente. Espero o animal se acostumar, ele tem que ter a condição de nadar. Aí eu coloco a ração. Quando eu coloco a ração, o animal vai lá e come. Deixa o animal um pouco mais. Normalmente ele come e defeca. Assim que ele defecar, ele volta para o terrário dele. Isso normalmente, vai diminuir a chance desse animal se ingerir pedra, defecar na sua água e ter resto de comida na sua água, o que proporciona muitas vezes uma série de problemas. Então, eu gosto bastante de indicar a alimentação fora do terrário. Para quem nunca fez uma radiografia dessa, né? Então, esse é um dos posicionamentos. A gente utiliza bastante colocar o quelônio sobre um pote de esparadrapo, né? Para poder facilitar uma radiografia e ele ficar imóvel. Então, aí eu acompanho o paciente, fiz a radiografia, o animal começou a defecar com o passar do tempo. Eu tirei ele do aquário, o aquário dele não tinha, que ele foi novo, não tinha pedras, e ele ao longo do tempo ele começou a defecar. Se quiser, pode utilizar óleo, tá? Se for usar óleo, use o óleo mineral, que normalmente não tem nenhuma impactação no paciente, não vai dar problema hepático e vai passar de uma forma tranquila. Mas normalmente com o tempo esse animal já consegue defecar. Não coloquei esse animal num ambiente com muita água, porque ele tinha perdido a flutuabilidade e poderia inclusive morrer afogado. Então, ele ficou num tempo no ambiente com menos água até ele defecar e eliminar todas as pedras. É importante também estimular esse paciente com aumento de temperatura para que o trato intestinal funcione melhor
ele consiga defecar. E aqui uma radiografia lateral, dá para ver ainda aqui uma sombra no que seria o estômago do animal. E ele aqui, antes de eliminar todas as pedras. Depois ele eliminou, vida normal. No caso das serpentes, né, uma coisa que a gente tem que se ater é que esses animais, então eles precisam de ter presas de acordo com o seu tamanho. Então essa é uma serpente pequena e ela está comendo um filhote de rato. Uma serpente maior, eu posso dar um camundongo, um pouco maior, eu dou um rato. Então o tamanho da presa tem que ser condizente com o tamanho da serpente. E isso é um erro que a gente vê em alguns lugares que o proprietário dá um rato de tamanho diferente. E o que implica? Uma vez o animal ingeriu, ele vai fazer a digestão, né? Na natureza, por exemplo, isso aqui é uma sucuri, tá? Dá para ver a cabeça dela aqui do lado esquerdo, e ela está ingerindo, ela matou um peixe, né? A sucuri, a base da dieta da sucuri são peixes, e ela vai se alimentar. E uma vez que ela joga para o interior, ela fica vários dias para poder fazer a digestão, lembre-se. Uma cobra constrictora não tem peçonha. Se ela não tem peçonha, ela não tem aquele preparado de enzimas que funciona como uma substância de glândula salivar. Não vai iniciar a digestão de dentro para fora e vai levar muito tempo para fazer a digestão. Aqui uma cobra um pouco maior, já ingerindo um rato também um pouco maior. O que é o problema quando a gente fornece alimento? Então, a cobra ela demora para fazer a digestão. Ela primeiro tem que ficar num lugar em repouso. Segundo, ela é totalmente dependente da temperatura externa. Então, o animal tem que ficar num lugar aquecido. Assim que ela começa a digestão, que ela fica num ambiente aquecido, que ela está quieta, ela vai começar principalmente a aumentar a quantidade de fezes, tá? A produção. Então, é importante prestar atenção. Muitas vezes, algumas serpentes não defecam dentro do terrário. Então, tira o animal, faz com que ele defeque, ou se o animal defecar no terrário, limpa em seguida para que aquele cocô dentro do terrário não acabe se tornando uma complicação. Tira o animal e acompanha. É extremamente importante o proprietário ter esse domínio de acompanhar o paciente para saber como que está a reação. Alguns animais, quando a gente vai fazer a manipulação, ou ele elimina o animal recém-ingerido, pode eliminar parte do conteúdo gástrico ou, em alguns casos, defeca na mão como sinal de proteção. Essa cobra é uma corn snake e eu recebi porque ela comeu e não estava querendo comer novamente e ela apresentava o corpo inteiro alargado, né? Como se tivesse um animal muito bem nutrido. Mas chamou a atenção que ela estava um pouco letárgica e também chamou a atenção que esse animal não estava querendo comer. Foi para a radiografia, né? A gente coloca o animal na posição redonda e começa a radiografar o corpo e faz a avaliação por partes. Então eu comecei a observar que tinha alguns bolsões de ar, de gases, né? E tinha um grande volume de fezes acumulado no paciente, né? Alguns pontos de lesão de coluna, mas em geral, quando a gente faz essa visão por cima, é um animal com bastante líquido, tá? A parte escura é ar, a parte clara é densa, ou é líquido, ou são ossos, e eu estou vendo aqui ó, que tem uma grande quantidade de líquido, ou seja, era um animal que comeu, mas não está conseguindo terminar o processo digestório. E quando terminou, ficou com fezes acumuladas. Então, às vezes são animais que não defecam no seu próprio terrário. O que eu pensei? Pensei como se fosse um mamífero. Tá com fezes entalada, eu tenho que retirar. Como é que a gente retira? Por enema. Como que é feito o enema? Eu pego uma solução salina, aqueço, coloco, nesse caso, pela cloaca, jogo uma quantidade dessa solução fisiológica aquecida a uma temperatura de 32, 30 graus no máximo, tá? Para poder ser uma temperatura morna. Coloco no animal, injeto, faço uma massagem e espero. Gente, em seguida o animal começou a defecar. Esse era o conteúdo de fezes que esse animal tinha, extremamente mal cheiroso e com uma série de problemas. Então vocês imaginem, o animal comeu, formou as fezes, mas não conseguiu defecar. Ela estava literalmente enfesada. E com isso, o animal começa a absorver essas toxinas. E uma vez que ela começa a absorver essas toxinas,
começa a distribuir pelo corpo inteiro do animal, vai apresentar letargia e uma série de problemas, inclusive de comportamento. Então é importante, nesse caso, fazer essa retirada desse conteúdo e deixar o animal um pouco mais aliviado. Um outro sistema que também apresenta bastante casos, né, que a gente acompanha dentro da veterinária de répteis, é a questão do sistema respiratório, tá? Então, todo réptil respira, por mais que uma tartaruga fique muito tempo embaixo d'água, ela precisa vir fora para poder respirar. Cada vez que ela vem fora, ela expele o ar e renova. Então, a respiração nesses animais, como não tem diafragma, ela tem muita relação com a mudança de pressão contraindo os músculos, tanto da região da parte anterior como da parte posterior, e movimentação de víscera. Então, empurra a víscera, puxa a víscera. Então, essa movimentação de víscera, essa movimentação de membro, ajuda bastante na respiração, principalmente nas tartarugas, nos quelônios, né? Então, aqui vocês conseguem ver nessa imagem a musculatura. Então, os músculos da expiração é o abdominal e o peitoral, e o da inspiração é o oblíquo e o serrátil. Então, esses músculos, uma vez movimentados, então o oblíquo e o serrátil na inspiração, o peitoral e o abdominal na expiração, para poder fazer essa movimentação. Então, não tem como o animal fazer movimentação. A serpente, ela já ajuda com as costelas, o lagarto ajuda com as costelas e o crocodiliano também. O que é fundamental? Recebi um quelônio, problema de flutuabilidade, tá com secreção, tô com dúvida, radiografa. Quelônio é o bicho que olhou para a gente errado, radiografa. Por quê? E sempre é uma crânio caudal e uma lateral no mínimo, tá? O ideal são 3 visões: crânio caudal, lateral e ventro dorsal. Por quê? Porque às vezes é difícil de fazer o diagnóstico se tem lesão e aonde se encontra. Às vezes a gente encontra um ponto mais branco no meio e eu quero saber se é mais cranial ou mais caudal. Então aqui, por exemplo, essas tartarugas marinhas. Eu estou vendo aqui esse lado direito, ó, bem comprometido, com bastante secreção, e esse lado esquerdo pouco comprometido. Eu consigo ver aqui, ó, bastante acúmulo de secreção de líquido nessa porção. Esse pulmão aqui, ó, ele já está mais denso. Nesse caso aqui, eu tenho um adensamento nessa região. Então, esse adensamento é líquido e líquido é sinal de pneumonia para esses pacientes. Tratamento de quelônio tem que ser com antibiótico terapia. Lembrando que muitos desses animais podem ter água. Então, tartaruga marinha, ela precisa respirar. Se uma vez ela ficar presa numa rede, ela pode morrer por afogamento. E às vezes ela chega na nossa mão já com um quadro adiantado de acúmulo de líquido pulmonar, ou no caso desse quelônio à direita, que é aquele cágado que eu mostrei anteriormente, que por um problema de flutuabilidade relacionado com a ingestão de pedra, pode acumular líquido ou secreção no pulmão, que também pode ser um problema extremamente grave para esse tipo de paciente. Fraturas e traumas. Putz, é uma casuística que a vira e mexe a gente encontra, tá? E tem levado cada vez mais alguns veterinários a se especializarem na questão de cirurgia em répteis. Eu acho muito bacana, eu tenho receio de uma especialidade tão grande, mas a gente entender de procedimento cirúrgico, de fazer a intervenção, é extremamente importante. Lembrando que os lagartos, né, os lacertídeos, eles têm a característica de fazer a perda da cauda, essa liberação, e isso tem um impacto de deixar o predador olhando para esse fragmento de cauda, desesperado para tentar caçar e matar, porque ela fica vibrando, e o corpo do animal vai para o outro lado e se livra sem problema nenhum. Cuidado na contenção de lagartos. A cobra de vidro também, que na verdade é um lagarto ápoda, ou seja, sem pernas, faz esse mesmo tipo de reação. Então, assim, tartaruga marinha, jabuti, qualquer tipo de quelônio, pancada em barco, atropelamento, pisoteio, uma série de fraturas que acabam levando a uma perda, né, uma lesão muito grande de casco.
Animais que são atropelados, que são mordidos, muitas vezes com exposição de tecido. Então, nesse caso, onde eu tenho uma lesão, uma ferida, o que é a abordagem? A abordagem é tentar proteger, tentar bloquear, ou com uma resina, ou se coloca um filme, um parafilme, ou se, mais simples, não tem nada, coloca o micropore, emplastra o animal com micropore, em alguns casos até para colocar um pouco de super bonder para ele ficar mais rígido, e de tempos em tempo vocês podem fazer a troca. Num caso de fratura de casco, aí não tem jeito. Tem que fazer um trabalho de remontar um Lego quebrado. Então pega cada placa, faz a perfuração, pode fazer nesse caso aí, ó, a fixação com parafuso, aproxima os dois e usa fio de cerclagem para poder fazer a aproximação e manter o casco relativamente estável. E isola o paciente, tá? Sem contato com água, o animal vai ficar muito tempo isolado até ter uma regeneração completa do tecido. Eu já vi gente que utiliza ozonioterapia e uma série de outros tratamentos para poder melhorar, tudo adianta, mas aí são mais de 6 meses para o animal recuperar. Aqui o caso de uma tartaruga, e essa era uma tartaruga que ela teve uma lesão um pouco mais grave, né? Ela teve uma fratura por um choque com barco, e aparentemente aonde a hélice passou, ela fez os cortados e acabou destruindo bastante o tecido. Mesma coisa, retira o animal da água, aqui uma utilização de uma estrutura fazendo a cobertura e depois uma resina por cima do casco até completa melhora do quadro. Somente depois de muitos meses é que o animal voltou. Então, essa terapia, ela durou 17 meses de tratamento, tá? 13 meses de tratamento só com essa placa, ou seja, o animal ficou mais de um ano em tratamento, o que é relativamente comum nesses animais de répteis. Aqui foi o caso de um animal que ele teve uma lesão, né, aqui no casco, então ela também teve uma pancada com um barco, sofreu várias lesões, inclusive com a fratura aqui na lateral, precisou da utilização, né, primeiro de tratamento, porque ficou todo com essa mancha verde aqui, melhorou o quadro do paciente, foi acompanhado, né, ao longo do tempo, até que houve uma regeneração total do tecido. Nesse caso aqui, a gente tem vários animais com fraturas, então normalmente o que acontece? A parte do casco, que é essa porção de cima, ela teve uma fratura e um afundamento. Então nesse animal aqui dá para ver a camada inferior, aqui dá para ver a fratura completa, no 16.2 dá para ver toda a fratura desse cágado aqui, inclusive com um comprometimento na região do membro posterior, e nesse paciente aqui, ó, dá para ver a fratura com afundamento para o interior aqui, fazendo pressão sobre a porção pulmonar desse animal, inclusive com uma lesão grave na região de coluna, né, desse paciente. Então, todo esse tipo de tratamento são bastante complicados. Tratamento com antibiótico terapia fundamental, amikacina, enrofloxacina, como antibiótico, Beltanásia, meloxicam, tramadol, então para retirar a inflamação, então um bom anti-inflamatório. Se for necessário, né, fazer eutanásia, use-se esse Beltanásia, porque tem alguns casos que a gente pensa muito mais em ter esse animal e é um sucesso às vezes do profissional do que na qualidade de vida do paciente. Então ainda tem que se pensar algumas vezes em fazer eutanásia. Eu sou contra o congelamento, então tem gente que indica fazer o tratamento com congelamento para fazer eutanásia. Não aconselho vocês a fazer isso. Sempre utilize medicação e faça o tratamento de morte indolor assistida quando for necessário. Nos pacientes que têm recuperação, existem várias técnicas de fixação de casco com parafuso, fixação entre placas, utilização de resina, né? Então aqui nessa imagem da direita, inclusive dá para fazer um sistema de drenagem, né? Retirada de líquido da cavidade celomática se for necessário. Aqui 2 pacientes que foram feitas cirurgias, então esse paciente tem um complexo de cirurgia desde a região da coluna até a porção da lateral. Já esse jabuti aqui tem toda uma fixação das placas umas com as outras, né?
para poder fazer a melhora. Alguns pacientes, inclusive se está fazendo aqui para poder fazer a fixação, o paciente está anestesiado, está fazendo a perfuração aqui com a furadeira, e aí se faz a fixação com parafuso, com os cabos de aço, e depois se recobre aqui os cabos de aço com epóxi, com uma resina, com durepox, para tentar melhorar o quadro da paciente. Esse animal eu recebi há um tempo atrás, que o proprietário foi passar com um carro, não tinha visto e passou por cima. Ele tinha fratura, tá? Fratura da coluna, chegou aqui com um pedaço de víscera que eu nem sabia no princípio o que era, e o casco todo deformado. Quando eu fui fazer os testes de sensibilidade, perdeu sensibilidade do membro posterior, o animal não tinha dor profunda em cauda. Então, esse paciente que eu vejo como um comprometimento, e muitas vezes a nossa carência de material aqui no Brasil, eu já indiquei esse paciente direto para eutanásia e resolvi não ficar muito tempo com esse animal sentindo dor e tendo problema na minha mão. E aqui foi um outro caso, né, de um animal que teve uma lesão grave, foi uma mordedura, não, foi um trauma de esmagamento. Então aqui está a cabeça do paciente, tá? Ele teve um trauma que toda essa região aqui, ó, que o pescoço vem aqui atrás da cervical, ele afundou e entrou para a direita aqui, ó. Então esse paciente ele tinha dificuldade na mobilidade do pescoço, tinha um comprometimento bastante importante e eu também optei por esse paciente então de fazer a eutanásia. Então existem várias técnicas que podem ser utilizadas. A minha ideia não é desestimular vocês a não fazerem um tratamento, mas citar somente que em alguns casos, às vezes a gente tem que optar pelo bem-estar do paciente e não pelo bem-estar do proprietário, e a eutanásia é uma das indicações, tá certo? Então, vou ficando por aqui e eu continuo na próxima aula.